também tem outra coisa. O hoje. Pensar hoje teria que ser a ideia da educação integral, o princípio, esse não morre. E esse é o grande legado de Anísio Teixeira para a educação básica e que nós precisamos retomar. Que é a educação, a escola tem que ser um instrumento da educação integral e não apenas o instrumento, mesmo que seja bem feito, da educação intelectual. Ela tem que ser mais tanto que quando, anos depois, há poucos anos atrás, que eu me envolvi numa pesquisa sobre o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, uma das minhas preocupações era deixar a marca, que é o centro, não é a Escola Parque. Eu, antes de ir à Escola Parque, eu fui à Escola Classe, a do Palmiúdo. Mas se eu me bater, não é, jamais a escola de Anísio. 3 metros o muro. Aqueles vidros e as malditas grades. Se Anísio visse isso. E eu, não sei, sou uma afiliada a ele, eu diria assim. Tenho um elo afetivo, que em outros momentos da minha vida eu convivi com ele também. Mas tenho muito respeito ao que ele deixou para a educação brasileira e acho que nós não respeitamos essa herança e precisamos assumi-la. Quando eu vejo as grades e vi nas escolas classes, para mim, as grades, o que é que eu diria? Acostuma o menino com as grades de amanhã. Uma coisa pior, por mais que se fale da violência da cidade, da violência dos meninos na escola, do que puderem dizer. É fácil, que diriam alguns, eu dizer porque estou fora. Mas que eu sei que não é fácil a gente lidar com os meninos hoje. Eu sei porque sou mãe, fui tia de muitos e sou avó. E tenho certeza que lidar com João, Deda e Tuco não é a mesma coisa de lidar com Luizinho, Joca, Ícaro, Alice e Valentim. Professora, a senhora conviveu também com Darcy Ribeiro? Pouco. Pouco. Muito pouco. Não, só conheci enquanto um intelectual que eu tenho o maior respeito também e que trabalhou com Anísio, não é? Muito, um fiel seguidor de Anísio, buscou, e no Rio, quando Brizola era governador, levar a experiência de Anísio, né, para o sistema educacional do Rio de Janeiro, no que ficou depois cunhado de Brizolões, né, espelhado na experiência de Brasília, que eles trabalharam juntos. O projeto da educação de Brasília, Juscelino chama, é Anísio quem faz, e é nos moldes da escola, dos centros educacionais, tem a escola, tipo a Escola Parque, eu acho que chama até Escola Parque mesmo, e as escolas convencionais, e Darcy fez isso, e, do meu ponto de vista, extremamente equivocadamente, parcela significativa dos educadores brasileiros se opôs àquela experiência, eu acho que sem nem procurar avançar no seu significado, no que buscava, mas do ponto de vista político em relação ao pensamento político, a prática política de Brizola e de quem Darcy, à época, era um próximo, né? Sei lá, companheiro, e se opôs. Eu me lembro, por exemplo, na nossa entidade, a ANPED, as críticas que se faziam, e eu nunca fiz, até porque eu vi o que foi a experiência do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que infelizmente ele não pôde. A Escola Parque, ele não pôde nem construir na época que era secretário, porque quando Anísio teve aqui uma oposição muito grande da Assembleia Legislativa. Ele quis fazer uma nova lei orgânica da educação, necessária a fazer desde a queda do Estado Novo,
da redemocratização no Brasil, e ele teve uma oposição muito grande dentro da Assembleia Legislativa, e eu achava ele com ideias muito avançadas, no fundo era esse o reacionarismo e o conservadorismo típico da política na Bahia, né? E por isso que esse Estado até hoje tem condições educacionais tão ruins, é fruto disso, né? E ele não pôde ver a lei orgânica do ensino aprovada, ele quis deixar, inclusive, mas Mangabeira não deixou, mas ele não pôde completar a construção do centro. O centro, no que concerne a Escola Parque, vai construído depois, quando ele vai concluído, né? Quando ele, já chamado pelo governo federal, ele vai para o CBPE, INEP, CAPES, ele, por via recursos federais, ele faz. E tem uma coisa muito importante que eu acho que é muito significativa no que foi a ação de Anísio, é que os professores da Escola Parque eram de tempo integral. Então, não era esse pobre professor de hoje que vem correndo de escola para escola, dá 2 aulas no colégio tal, no Bonfim, depois vem para a Brota para dar outro para fazer um salário razoável. O professor era de tempo integral no centro educacional. E ele, agora, como ele consegue isso? Ele é do Estado, e ele, por via federal, ele contrata. Tanto que tem um episódio, eu só quero deixar registrado, e ele muito bonito, que depois do golpe, esses professores, ele contrata pelo INEP, para ter tempo integral, porque realmente o professor que pôde dizer, eu tenho dito isso sistematicamente, eu falo, que poderá vir a resolver o problema da desqualificação da escola básica entre nós, terá que ser aquele professor de dedicação à escola em tempo integral. Porque eu dou exemplo, as universidades só partiram para a produção de conhecimento no dia que instalou dedicação exclusiva. E a escola só melhorará nesse tempo. E assim ele tinha e pensava e executava. Os professores eram federais e estaduais. Quando vem a ditadura, Anísio foi considerado o inimigo da ditadura pelo pensamento liberal dele, não era nenhum comunista. Aliás, eu digo que ele era um marxista e não assumia, e não sabia. Mas ele era, porque só um marxista poderia pensar a educação para nós como ele. Mas ele não admitia isso, ao contrário, o Partido Comunista aqui fez uma campanha muito grande contra ele também. Mas quem fala muito bem sobre isso é o professor Luiz Henrique Dias Tavares, que viveu essa época. Mas ele, então, ele consegue fazer o professor de só dedicação à escola. Conhecia alguns. Quando vem a ditadura, eles desmontam o centro educacional, né? E, simplesmente, os professores, eles deixam de pagar. Esses professores levaram uma luta belíssima, eu acho que quase uns 20 anos na justiça, mas ganharam. Foram reincorporados ao sistema federal e ganharam tudo que eles tinham direito, porque lutando é que a gente ganha, né? Se não lutar, não ganha.